A primeira indicação que eu te dou é sobre qual batedeira utilizar. Você pode utilizar outros tipos de batedeira, porém a mais indicada é a planetária, como essa que eu tenho aqui. Você vai conseguir ter um melhor rendimento e cremosidade do chantilly. Então vamos lá? Eu tenho um chantilly aqui que eu já deixei na geladeira por no mínimo 12 horas, lembrando aqueles passos que nós já aprendemos, tá? Todos os cuidados que você deve ter com o chantilly antes de colocar ele na batedeira. Então, eu tomei o cuidado com o transporte, com o armazenamento. Lembrem vocês de passar aos seus clientes, quando eles forem comprar o chantilly, toma cuidado com o transporte, não deixa ele no carro, não deixa que ele tenha variações de temperaturas. Na hora de armazenar, seja em casa, na padaria, na confeitaria ou até mesmo aí no seu depósito, prestem atenção se ele está num local seco, arejado, longe de fontes de calor e um local que não tenha variação de temperatura. Como eu já disse para vocês, o ideal é que ele seja mantido refrigerado, mas se não for possível, vamos colocar no local mais fresco, mais arejado, onde tenha uma menor variação de temperatura. Tá legal? Então, para começar, eu tenho aqui o termômetro, um instrumento simples, tá? Todos deveriam ter. É ideal que uma confeitaria tenha um termômetro. Vou ligar ele e vou tirar a temperatura do chantilly. Vamos medir a temperatura do chantilly. Ideal que ele esteja entre 5 a 8 graus. Pode estar mais gelado? Pode. Uma dica importante, o chantilly não pode ser congelado, tá? Enquanto ele estiver líquido aqui assim na embalagem, ele não pode ser congelado. Lembrando que essa também é uma variação de temperatura brusca. Se você congelar o produto, você corre o risco dele sofrer o estresse térmico e você terá algum problema aqui na batedeira na hora de usar para decorar seu bolo ou para sua sobremesa, tá? Então, ó, meu chantilly está bem gelado, tá aqui com 4 graus, 3,9, 4 graus, tá? Temperatura ideal. Vou colocar ele na batedeira. Posso colocar o litro todo ou não, tá? Lembrando que ele vai render até 4 vezes o volume inicial. Então, se eu colocar 1 litro aqui na minha batedeira, ele vai render até 4 vezes o volume inicial, tá? Então, se você tem uma batedeira um pouco menor, se você sabe que ela não vai suportar todo esse volume, pode colocar um pouquinho menos do produto, meio litro, ou conforme você já sabe, né, a quantidade que você vai utilizar para sua sobremesa ou para sua decoração, não tem problema nenhum. É só fechar a caixinha bem armazenada e geladeira. Por até 2 dias você pode guardar o chantilly na geladeira, líquido na embalagem, tá certo? Então eu vou colocar o litro todo aqui. Vocês viram que o chantilly está bem gelado, relembrando uma característica que eu já ensinei para vocês. Tá vendo? Ó, eu não tenho gordura grudada em volta da embalagem, isso é muito importante. Isso significa que eu vou ter 100% do meu produto aqui na batedeira, 100% de aproveitamento em estabilidade, brilho, cor, definição na hora da decoração, tá certo? Isso é muito importante. Isso daqui mostra pra gente que todos aqueles passos que eu já ensinei para vocês foram seguidos corretamente. Transporte, armazenamento, ele gelou corretamente, tá certo? Então, aqui, quando a gente vai para a batedeira, é quase 100% que nós vamos ter o melhor do produto, melhor que o Chantilly Daus pode oferecer para a gente, tá certo? Então, feito isso, vamos para a batedeira. Como eu disse para vocês, eu vou utilizar aqui uma batedeira planetária. E uma dúvida muito frequente também, pode ser uma dúvida dos seus clientes, com certeza é a velocidade de batimento do chantilly, tá? É muito importante que a velocidade seja feita da velocidade média para mínima, tá? Nunca em velocidade alta. Por mais pressa que o confeiteiro tenha, ele não deve montar o chantilly em velocidade alta. Provavelmente ele vai ter problemas, tá? O chantilly vai ficar poroso, com muitas bolhas de ar, perde brilho, principal, perde rendimento. Um produto que era para ter até 4 vezes o volume inicial, cai muito, perde muito rendimento, tá? Sem contar o trabalho que ele vai ter na hora de aplicar esse chantilly em cima de um bolo. Vocês vão ver a facilidade que eu vou ter para alisar um bolo aqui, eu vou mostrar para vocês assim que eu acabar de montar o chantilly. Então, se ele não bater da maneira correta, não montar o produto na velocidade correta, no tempo correto, provavelmente ele vai ter problemas. E problemas é retrabalho, é perca, é prejuízo, tá certo? Tanto em dinheiro como em tempo. Você perde tempo, né? Atrasa o seu dia a dia. Então, por isso que é legal seguir todos esses passos, tá? Então,
Então eu vou para a batedeira, como eu disse para vocês, velocidade média, a minha batedeira aqui vai até a velocidade, vamos confirmar aqui, 12, tá? Algumas batedeiras vão até 4, até 8, até 5. É importante você trabalhar sempre na velocidade média da sua batedeira, independente de qual velocidade ela vai ou marca, tá bom? Já montei o chantilly na batedeira, eu finalizei o batimento na velocidade mínima, como eu expliquei para vocês, velocidade sempre da média para mínima, nunca em velocidade alta, tá bom? Isso é muito importante para você ter o melhor rendimento e o melhor desempenho do seu creme chantilly. Finalizamos, vou mostrar para vocês. Olha o rendimento que esse chantilly teve. Lembrando para vocês que o chantilly Daus vai render até 4 vezes o seu volume inicial, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui o ponto correto para se utilizar o nosso chantilly. Olha que legal. Ele forma o biquinho, ele demonstra a cremosidade, porém com toda a estabilidade que o creme chantilly deve ter, tá certo? Olha que legal. Bem estável, tá? Vamos deixar esse de lado aqui. Vou mostrar para vocês também a estruturação do produto, no meio dele como ficou, tá? Então, ó, vocês podem ver que ele está bem cremoso, com uma estabilidade, está lisinho, olha, sem bolhas de ar. Geralmente, o que acontece? O confeiteiro, que está acostumado a utilizar o produto da categoria Classic, que são todas aquelas marcas que eu já mostrei aqui para você, nesse processo, o que geralmente o confeiteiro faz? Ele deixa o chantilly bater num ponto mais firme do que esse, ou seja, ele bate o chantilly em excesso, o chantilly vai ficar ressecado, sem brilho, cheio de bolhas de ar. E o que ele geralmente faz depois? Eles chamam de hidratar o chantilly, o que é um processo errado e desnecessário quando você está utilizando o chantilly Daus. O que esses confeiteiros fazem? Eles batem o chantilly até um ponto a mais, deixam eles mais firme, mais ressecado e depois adiciona leite condensado, leite em pó, gelatina, creme de leite. Eles chamam esse processo de hidratar o chantilly. Então, com o chantilly Daus, você não tem a necessidade de fazer esse processo. Por que os confeiteiros fazem isso com os chantillies da mesma categoria de outra marca? Porque esses chantillies, eles têm menos açúcar. Lembra que eu falei para vocês? Categoria Classic, de 10 a 15% de açúcar. E o chantilly Daus, nós temos 20% de açúcar. Então, o confeiteiro não precisa fazer esse processo que ele já está acostumado a fazer com as outras marcas. E ele faz esse processo porque ele busca uma estabilidade a mais no chantilly. Ele busca esse açúcar, essa estabilidade que está faltando, ele tenta compensar com o leite condensado, com o leite em pó, com o creme de leite, tá? Então, com o chantilly Daus, não tem a necessidade desse processo. Se você quiser saborizar o seu chantilly Daus, você pode sim, pode fazer um chantilly 3 leites, um chantilly de maracujá, de limão, um mousse, ou até mesmo utilizar ele como base para uma sobremesa. Então você pode sim saborizar o chantilly Daus, mas você não tem a necessidade de acrescentar mais sólidos, ou seja, leite condensado, açúcar, leite em pó, creme de leite. Você não tem a necessidade de adicionar mais esses ingredientes para ter a estabilidade que você deseja, tá? Isso é muito importante, isso é muito comum acontecer com os confeiteiros, com as boleiras, cake designer, que utilizam os chantillies da categoria Classic, tá? Então, lembrando, não tem a necessidade de adicionar nenhum outro tipo de sólido no chantilly para ter a estabilidade para você trabalhar com ele, tá certo? A não ser que você queira saborizar. Então, vocês viram aqui um chantilly bem montado, com um rendimento excelente. Olha o brilho que esse produto tem. Se você faz um batimento em velocidade errada, na temperatura errada, né? Ou seja, uma temperatura acima do recomendado, uma velocidade muito alta, você não vai ter um creme com esse brilho e com essa textura para aplicação, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou aplicar ele aqui em um bolo, vou mostrar
como ele espalha bem, né, com a praticidade de se utilizar um chantilly no ponto correto, tá certo? Vamos pegar aqui a minha... Então, eu vou pegar aqui a minha bailarina, só vou pôr um calço embaixo dela aqui. Então eu tenho aqui um bolo de isopor, tá? Um mocap, um bolo fake, como você costuma chamar. Eu só vou utilizar ele aqui para demonstrar para vocês a facilidade de se espalhar no chantilly, de alisar um bolo com o chantilly no ponto correto, tá certo? Então eu vou aplicar aqui se serve como uma dica também, se o seu cliente te perguntar como ele deve começar a alisar o bolo, se é pela lateral, se é por cima. Sinta-se à vontade em dizer para ele que ele tem que fazer do jeito que ele se sente melhor, tá? Desde que ele respeite todo o processo do chantilly, que ele consiga ter 100% do produto aqui na batedeira, aqui com certeza vai ficar um trabalho muito bom. Olha como ele espalha bem em cima do bolo. A facilidade com que eu consigo espatular ele. E olha que legal, não tem nenhuma bolha de ar, ele está bem lisinho. Como é branco, isso é uma característica também muito importante do Chantilly Daus, tá? Poucos chantillies na categoria Classic têm essa cor branco neve, a maioria deles tem uma cor um pouco mais amarelada, tá? Isso é característico, algumas indústrias até fazem isso de propósito, deixam um creme um pouco mais amarelado para ele ficar mais próximo do que é o creme de leite, né? O chantilly feito do creme de leite. Mas a tendência, né, as pessoas gostam mais, preferem o chantilly da cor branco, tá? Então essa também é uma característica muito importante e positiva do Chantilly Daus da categoria Classic. Um diferencial, né, do Chantilly Daus para os outros da mesma categoria. Então, ó, estou fazendo isso para mostrar para vocês mesmo a facilidade, a praticidade de se trabalhar com o creme chantilly. Se trabalhar com o creme chantilly na textura correta. Ele espalha fácil em cima do bolo. Não fica com bolhas de ar, não fica com aquele aspecto poroso. Às vezes você chega em uma padaria, pode até ser mesmo seu cliente, você chega, você vê na vitrine um bolo que está com um chantilly com um aspecto ressecado, amarelado, às vezes tem trincas na lateral do bolo. Na hora você olha aquele bolo e se fala, nossa, deve fazer dias que esse bolo está ali. E às vezes não, às vezes o confeiteiro acabou de fazer o bolo, mas porque ele não respeitou, não soube utilizar o creme chantilly da maneira correta, o produto final que ele fez não ficou com um aspecto legal, né? Então olha o tempo que ele perdeu, o trabalho que ele teve, e aquele bolo provavelmente vai ficar ali e não vai vender, porque apesar dele acabou de ter feito o bolo, ele está com um aspecto feio, está sem brilho, está ressecado, tem trincas na lateral, tá? E tudo isso é reflexo de um produto do creme chantilly mal utilizado. Eu tenho aqui também algumas espátulas, só para mostrar para vocês que nós podemos trabalhar com texturização também, tá? Seja na lateral ou em cima. Primeiro eu tenho aqui uma espátula lisa, para mostrar para vocês aqui algumas dicas. Então, ó, esse é um trabalho que pode ser feito com uma espátula, uma lateral lisa do bolo, tá? Vou mostrar agora aqui uma espátula um pouco mais trabalhada, para vocês verem como, se eu tenho um chantilly aqui que não está cremoso, se ele está poroso, se ele está ressecado, você não consegue fazer esse tipo de trabalho no chantilly. Ele vai ficar feio, vai ficar com um aspecto ressecado. Olha porque é importante a cremosidade. Como a gente consegue trabalhar com o chantilly. Aqui eu posso fazer outro detalhe. Aqui, olha, eu posso fazer outro detalhe.
Olha que legal. Tudo isso devido à cremosidade do chantilly. Tudo isso devido a você ter seguido todos os passos corretos para utilizar o seu chantilly. Posso mostrar mais um aqui para vocês. Olha que legal. Você pode trabalhar sem pressa, tá? Você tem um produto que vai te dar até 50 minutos para você poder trabalhar com ele e ter essa mesma perfeição, essa mesma definição no bico, tá? Esse mesmo brilho. Tudo isso porque você respeitou os processos corretos para utilizar o seu chantilly, tá? Além, é claro, de você estar utilizando um chantilly de qualidade, assim como é o chantilly Daus. Um chantilly que te oferece esse brilho, essa cor branco neve, que reflete o quanto a indústria investiu para conseguir ter um creme com essas características. Lembrando que ele tem 20% na sua formulação, tá? Então vocês puderam ver como é bom utilizar um chantilly de alta qualidade e respeitar todos os passos para você ter o melhor desempenho do chantilly na hora que você for aplicar ele no seu bolo, tá certo?